Existe uma tecnologia da consciência que ficou enterrada por 1600 anos. Uma tecnologia que permite que você veja a realidade como ela é de verdade, não como nos disseram que ela é. Hoje eu vou te dar a chave para essa tecnologia. Uma técnica de 2 passos encontrada em textos proibidos que ativa o que os antigos egípcios chamavam de visão monádica. Isso não é meditação, não é pensamento positivo. É um ajuste direto na sua percepção, feito com os olhos abertos, que permite que você encontre quietude em meio ao caos e pare de ser controlado pelo barulho mental que drena sua energia. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua mente nunca para, por que você constantemente se sente fragmentado e por que as tentativas de silenciá-la sempre falham. Vou te mostrar como um mito egípcio sobre um olho destruído esconde a matemática exata da nossa percepção, e como uma frase secreta de Jesus, considerada herética, revela um manual de instruções para consertá-la. O que você vai aprender aqui não é para ser acreditado, é para ser testado. Fique até o final, porque a última parte revela como aplicar isso para acessar o que os antigos chamavam de servidor central da consciência, um estado onde o tempo linear colapsa. Se você sente que foi guiado até aqui, comente. O Mônada desperta. O universo está começando a aparecer mais com um grande pensamento do que com uma grande máquina. Feche os olhos por um segundo, não para imaginar ou lembrar, mas para observar o que acontece na escuridão interior. Existe uma presença silenciosa, algo que parece olhar de volta para você, um campo de pura potencialidade. Mas quase imediatamente, a mente começa a correr. Você pensa em contas, mensagens não lidas, no que deveria ter dito ontem. Esse movimento constante, essa incapacidade de simplesmente ser, não é um defeito do seu cérebro, é um sintoma. Esse sintoma revela um sistema antigo projetado para manter sua percepção fragmentada. Os antigos gnósticos chamavam isso de sono induzido, um estado de esquecimento da nossa verdadeira natureza. A mente comum, com seu fluxo incessante de preocupações e distrações, não é o inimigo a ser combatido. Ela é o próprio mecanismo de controle, uma corrente invisível que nos mantém presos, numa realidade superficial, sempre reagindo, nunca criando a partir da fonte. O cansaço que você sente não é apenas físico ou mental, é uma exaustão espiritual, o esgotamento de uma alma que anseia por silêncio, mas encontra apenas barulho. Você tenta meditar, mas a tentativa vira só mais um item na sua lista de tarefas. Você busca relaxamento, mas o relaxamento é apenas uma pausa temporária antes que a avalanche de pensamentos volte com tudo. Essa luta interna é o sinal mais claro de que você está operando sob um programa que não é seu. E a grande questão aqui não é apenas perceber que o programa está rodando, é saber como assumir o controle do teclado. Muitos de nós passamos anos no que eu chamo de sala de espera espiritual, tentando meditar ou visualizar, mas ainda nos sentindo sujeitos de uma realidade que não controlamos. Há mais de 1600 anos, um monge solitário caminhou até a base de um penhasco perto de Nag Hammadi, no Egito, e enterrou 13 códices encadernados em couro dentro de um jarro de barro. Ele não estava escondendo um sistema de crenças ou uma nova religião. Ele estava protegendo um manual de operação para a consciência humana, um antídoto para um vírus que já se espalhava pelo mundo, o vírus da distração perpétua. Esse monge, cujo nome a história esqueceu, sabia que o verdadeiro problema da humanidade não era o pecado nem a falha moral, mas um problema fundamental de percepção. Os textos que ele enterrou, como o Evangelho de Tomé e o Livro Secreto de João, descreviam um sistema de controle que opera não pela força bruta, mas pelo movimento incessante da mente comum. Os criadores desse sistema, chamados de arcontes, não nos prendem com correntes, mas com um fluxo interminável de estímulos. Esse sistema arcôntico é o mecanismo de controle perfeito porque nos convence de que somos livres. Acreditamos que estamos escolhendo nossos pensamentos, nossas preocupações e nossos desejos. Na realidade, estamos apenas reagindo a um roteiro pré-programado, um labirinto mental que sempre nos leva de volta ao ponto de partida, a sensação de que algo está faltando, a busca incessante por algo externo que possa preencher esse vazio. Quando sua atenção é constantemente puxada para fora, a centelha divina dentro de você esquece que pode ver por conta própria. Ela se torna um espelho que apenas reflete o mundo, ao invés de uma lâmpada que ilumina de dentro. Sua energia criativa, sua força vital,
é drenada para alimentar esse sistema de distração, te deixando num estado crônico de esgotamento e nostalgia, sempre correndo atrás da próxima solução rápida. A descoberta desses textos em 1945 não foi apenas um evento arqueológico, foi a reabertura de um portal. Foi o retorno de uma chave que havia sido deliberadamente removida de circulação por figuras como o bispo Atanásio, que em 367 d.C. declarou esses ensinamentos heréticos. A heresia não era teológica, era prática. Os textos ensinavam o ser humano a se libertar sem precisar de intermediários. Essa tecnologia da consciência, preservada naqueles frágeis papiros, não se baseia em fé, mas em verificação direta. Ela aponta para uma falha no sistema, uma brecha na programação da realidade. E essa brecha não está em algum lugar distante no cosmos, mas na própria estrutura da sua percepção. Para entender como aproveitá-la, precisamos ir ainda mais fundo na história, até a fonte da qual os próprios gnósticos beberam, a sabedoria do Antigo Egito. Muito antes de qualquer texto gnóstico ser escrito, as areias antigas do Egito já sussurravam sobre a origem da percepção e da própria realidade. Na cidade de Quemenu, mais tarde chamada Hermópolis, os sacerdotes ensinavam que o universo, antes da criação, era um oceano de caos primordial. Esse caos não era vazio, era um potencial infinito composto por 8 forças brutas. A Ogdoad, representando trevas, água, infinito e mistério oculto. Essas forças, deixadas por conta própria, permaneceriam num estado de entropia, um potencial que nunca se manifesta. Foi a inteligência de Thoth, o princípio divino da mente e da palavra, que interveio. Thoth, o grande mestre da matemática cósmica e da frequência, não destruiu o caos. Ele o organizou. Usando o poder do som, do Logos, ele teceu essas forças brutas numa estrutura ordenada e habitável, transformando o abismo num cosmos. Thoth não era apenas um deus da escrita ou da lua. Ele era o arquiteto do tempo e do espaço, o princípio da diferenciação intelectual que permite à consciência perceber a si mesma. Num de seus mitos mais profundos, ele é retratado como um hacker da realidade que, através de um jogo de Senet, ganhou uma fração de luz de cada dia do ano. Com essa energia acumulada, criou 5 dias extras, permitindo que os filhos da deusa do céu Nut nascessem, trazendo a própria vida divina para a manifestação física. Esse ato de hackear o tempo revela a verdadeira natureza de Thoth. Ele é a inteligência que opera nas brechas do sistema, que compreende as regras da realidade tão profundamente que consegue dobrá-las. Ele representa a mente objetiva, o escriba que registra a verdade no tribunal de Osíris, pesando o coração de cada alma contra a pena de Maat. Ele observa sem julgamento, registra sem ego e age com precisão matemática. A sabedoria de Thoth ensina que a realidade não é sólida, mas uma sinfonia de frequências. O caos não é algo a ser temido, mas a matéria-prima da criação. A mente humana, quando fragmentada e distraída, vive num estado de caos interno, refletindo a Ogdoad desorganizada. Mas quando a mente se alinha com o princípio de Thoth, ela ganha a capacidade de ordenar seu próprio universo interior. Mas agora preste atenção no que vou dizer, porque essa é a solução para você destravar a sua vida. Logo abaixo desse vídeo, no primeiro comentário fixado, existe um livro chamado Seu Eu Superior. Esse livro é baseado no Caibalion e nas Tábuas de Esmeralda de Thoth, com técnicas que ensinam exatamente isso. Você manifestar dinheiro de forma inesperada e abundante, manifestar um relacionamento saudável e amoroso, e até ter mais saúde. Tudo isso está descrito no passo a passo que o livro ensina para aumentar a sua frequência magnética e começar a manifestar os seus desejos. Então, se você quer receber mais dinheiro, ter um relacionamento saudável, amoroso e duradouro, ou até melhorar a sua saúde, clique no primeiro comentário fixado e comece a ler o livro agora mesmo. Essa capacidade de trazer ordem ao caos não é uma ilusão, é uma tecnologia. E a chave para essa tecnologia está escondida num dos símbolos mais poderosos e incompreendidos do Egito. Um símbolo que representa tanto a fragmentação da nossa percepção quanto o caminho para sua restauração. Agora veja bem, a história desse símbolo é a história da nossa própria consciência despedaçada. A mitologia egípcia esconde verdades técnicas sobre nossa consciência sob o véu de histórias de deuses e batalhas.
A mais reveladora delas é a luta entre Horus, o princípio da luz e da ordem, e seu tio Set, a força do caos e da desordem. Durante essa batalha cósmica, o olho esquerdo de Horus, o olho lunar, que representa a percepção intuitiva e holística, foi arrancado e despedaçado em 6 fragmentos por Set. Esse ato de violência mítica é uma metáfora precisa da condição humana. O olho despedaçado representa a fragmentação da nossa percepção quando nos perdemos no conflito dual do mundo material. Cada um dos 6 fragmentos foi associado pelos egípcios a um dos nossos sentidos físicos: olfato, visão, pensamento, audição, paladar e tato. Nós experimentamos a realidade através dessas janelas sensoriais, mas cada uma oferece apenas uma visão parcial. A matemática por trás do olho de Horus, conhecido como olho de Udjat, revela uma camada ainda mais profunda de significado. Cada fragmento recebia uma fração: um meio, um quarto, um oitavo, um 16º, um 32º e um 64º. Porém, a soma dessas frações resulta em 63 64avos, não um inteiro. Há sempre uma lacuna matemática, uma peça faltando. Essa lacuna representa a falha inerente na percepção estritamente física. Por mais aguçados que sejam nossos sentidos, eles nunca conseguem capturar a totalidade da realidade. Foi Thoth, o mestre da sabedoria e da magia, que percorreu o cosmos para coletar os fragmentos do olho. Usando sua intuição e o conhecimento da matemática sagrada, ele encontrou cada pedaço. E então, com o poder de sua saliva mágica, uma metáfora para a energia do som e da palavra criativa, ele colou os fragmentos, restaurando o olho à sua unidade perfeita. O olho de Udjat tornou-se o símbolo máximo de cura, proteção e visão espiritual. E o mais importante, foi Thoth quem forneceu a fração final que faltava, o 1/64 que completa o todo. Ele não a encontrou, ele a manifestou da sua própria essência divina. Isso nos ensina que a percepção física, por si só, sempre será incompleta. A totalidade da visão só pode ser alcançada quando o elemento do espírito vivo, a consciência pura que Thoth representa, é adicionado à equação. A restauração do olho de Horus não é apenas um mito antigo, é um manual de instruções. Ele nos mostra que para curar nossa percepção fragmentada, não basta refinar nossos sentidos físicos. Precisamos invocar esse princípio superior, essa consciência observadora que pode unir as partes e preencher a lacuna. Essa mesma instrução, codificada de forma diferente, reapareceu séculos depois em um dos textos mais enigmáticos encontrados em Nag Hammadi. Essa mesma necessidade de restaurar a visão espiritual foi codificada séculos depois no Evangelho de Tomé, um dos tesouros recuperados daquele jarro de barro em Nag Hammadi. Diferente dos evangelhos canônicos, esse texto não conta uma história. É uma coleção de 114 ditos secretos de Jesus, cada um uma chave para um nível mais profundo de consciência. O Lógio 50, em particular, contém uma resposta direta à questão última sobre nossa origem e nosso destino. Os discípulos perguntaram: "Qual é o sinal do teu Pai que está em ti?" E Jesus respondeu: "É um movimento e um repouso." Por séculos, teólogos e estudiosos trataram essa frase como uma bela metáfora poética, uma expressão paradoxal do divino. Mas eles perderam o ponto crucial. Isso não é uma metáfora, é uma instrução técnica precisa, um comando para um estado específico de atenção que ativa a visão unificada. Ele continua descrevendo a origem da luz viva, o lugar onde a luz surgiu por si mesma, sem ser criada por nada externo. Ele fala de uma imagem que se manifesta, mas permanece oculta pela luz do Pai. Essas linhas não são poesia mística para ser interpretada, são a descrição fenomenológica do que acontece na consciência quando a técnica do movimento e do repouso é aplicada corretamente. O movimento é o fluxo incessante de pensamentos, sensações e percepções que constitui nossa experiência diária. É o mundo dos fenômenos, o barulho constante que a mente comum produz. A maioria das práticas espirituais tenta suprimir esse movimento, lutar contra ele, criar um silêncio artificial. Mas a instrução aqui é radicalmente diferente. Ela não pede supressão, pede permissão. O repouso, por outro lado, é a consciência subjacente, o silêncio quieto que já existe sob todo o barulho. Não é um estado a ser atingido,
mas uma presença a ser reconhecida. É o céu, não as nuvens. É a tela, não o filme projetado nela. É a natureza fundamental da sua própria consciência, sempre presente, sempre em paz, intocada por qualquer drama que se desenrole na superfície. O sinal do Pai dentro de você, portanto, não é uma crença, uma imagem mental ou uma emoção elevada. É a experiência direta e simultânea dessas duas forças. É a capacidade de permitir que o mundo se mova livremente através de você, enquanto sua atenção permanece ancorada na quietude que você é. Essa convergência é a chave que abre a porta para a visão monádica, a visão do olho de Horus restaurado. O segredo revelado é surpreendentemente simples e direto, sem qualquer dogma ou ritual complexo. A técnica é a própria experiência, movimento e repouso simultaneamente. A mente comum está sempre em movimento, processando áudio, rastreando significados, saltando de um pensamento para o próximo, numa cadeia interminável de associações. Esse é o estado padrão da percepção fragmentada, o sono dos arcontes. O erro fundamental que a maioria das pessoas comete ao tentar meditar ou encontrar paz interior é tentar forçar a mente a parar. Elas se sentam, fecham os olhos e começam uma batalha interna contra seus próprios pensamentos. Essa luta só cria mais tensão, mais conflito e uma sensação de fracasso. A mente não foi projetada para ser parada pela força. Tentar fazer isso é como tentar segurar água com os punhos cerrados. A instrução antiga, codificada no Lógio 50, não pede que você suprima o movimento. Pelo contrário, pede que você o permita completamente. Deixe os pensamentos surgirem e se dissolverem. Deixe os sons do ambiente entrarem e saírem do seu campo de consciência. Deixe as sensações corporais flutuarem. Não se apegue a nada. Não resista a nada. Apenas observe o fluxo, o movimento perpétuo da vida. À medida que você permite que tudo isso aconteça, o segundo passo é ativado. Busque o repouso. Mas você não está procurando por algo que ficará quieto. Você está procurando por aquilo que já está quieto. Não a quietude que vem do relaxamento muscular, mas a quietude subjacente que nunca se moveu. É um reconhecimento, não uma criação. É a descoberta de um silêncio que sempre esteve lá, sustentando todo o barulho. Imagine que você está à beira de um rio. O movimento é a água fluindo com suas correntes, ondas e detritos. O repouso são as margens do rio, que permanecem imóveis, permitindo que a água flua sem serem arrastadas por ela. A prática consiste em tomar consciência da água e das margens simultaneamente. Você não tenta parar o rio, você simplesmente ancora sua atenção na estabilidade das margens. Essa capacidade de estar em movimento e quieto ao mesmo tempo é o ponto de virada, é a transição da consciência reativa para a consciência observadora. Você para de se identificar com o conteúdo da sua mente e começa a se identificar com o recipiente, a própria consciência. Esse é o primeiro passo para sair do transe, para despertar do sonho. E quando esse estado se estabiliza, ele desencadeia uma profunda transformação interior. Essa convergência de movimento e repouso cria o que o texto gnóstico Pistis Sophia chama de epistrofé, o grande ponto de virada ou retorno. É o momento em que a força da luz, sua centelha divina, normalmente atraída para fora em direção aos objetos do mundo, cessa seu movimento externo. Isso não acontece porque foi reprimida ou forçada, mas porque algo muito mais interessante capturou sua atenção. Ela mesma. A centelha vislumbra sua própria natureza, nua, luminosa e livre. E instintivamente se volta para ela, assim como uma planta se volta para o sol. É um ato de reconhecimento. A consciência se reconhece como a fonte de toda a experiência, e não mais como um mero produto dela. Esse é o início da jornada de volta para casa, o retorno da alma à sua origem divina. O processo da epistrofé ocorre em etapas. Primeiro, a cessação da atração externa. O mundo continua se apresentando, mas seus ganchos perdem o poder. O drama, a distração, a busca incessante por validação ou prazer começam a parecer menos urgentes, menos reais. Sua atenção, antes cativa, agora tem a liberdade de escolher onde repousar. Em seguida vem um estado que os gregos chamavam de anapaúsis, um tipo de repouso que é mais desperto e vivo do que a vigília comum. Não é um estado sonolento ou entorpecido, mas uma quietude vibrante cheia de potencial. É a experiência direta da consciência pura antes de se identificar com qualquer pensamento, emoção ou sensação.
É o silêncio de fundo que você aprendeu a reconhecer. A prova de que esse é um território real da mente humana e não apenas uma fantasia mística é que ele foi mapeado por inúmeras tradições independentes ao redor do mundo. O livro Tibetano dos Mortos descreve um processo quase idêntico de reconhecimento da luz clara no momento da morte. A prática tibetana do Dzogchen ensina o reconhecimento do Rigpa, a consciência primordial num estado de olhos abertos. Os resicastas da tradição ortodoxa oriental praticam a nepsis, uma atenção vigilante, para alcançar um estado de quietude interior. As práticas do coração no sufismo buscam a aniquilação do eu no amor divino, um processo que espelha o retorno da epistrofé. Todas essas tradições, usando linguagens e símbolos diferentes, apontam para o mesmo fenômeno universal, o despertar da consciência para sua própria natureza. Isso não é religião, é ciência espiritual. Você não precisa de décadas num mosteiro inacessível ou da orientação de um guru enigmático para testar essa tecnologia da consciência. A prática verdadeira não começa de olhos fechados no isolamento. Começa de olhos abertos em meio ao caos da sua vida cotidiana. A visão monádica, a visão do todo, é uma capacidade inata que pode ser ativada aqui e agora através de dois passos, simples e diretos. O primeiro passo é o movimento. Agora mesmo, onde quer que você esteja, permita que tudo no seu campo sensorial simplesmente seja. Não tente controlar, julgar ou analisar. Deixe os sons do ambiente se assentarem na sua consciência sem precisar nomeá-los. Deixe as informações visuais entrarem pelos seus olhos, sem precisar focar num objeto específico. Deixe os pensamentos flutuarem como nuvens no céu. Apenas permita o fluxo. Esse primeiro passo é uma reorientação radical da atenção. Em vez de projetar sua consciência para fora, para agarrar, categorizar e reagir, você a deixa repousar levemente sobre a superfície de tudo. É uma atitude de receptividade radical, de abertura. Você não está tentando alcançar um estado especial, está simplesmente parando de resistir ao estado que já está presente. O segundo passo é o repouso, e ele acontece simultaneamente. Enquanto o espetáculo inteiro de luzes e sons continua se movendo, procure por aquilo que já está perfeitamente quieto. Não a quietude que você tenta criar relaxando os ombros ou respirando fundo, mas o silêncio de fundo que sempre esteve lá, sustentando todo o barulho. É o espaço entre os pensamentos, a quietude por trás dos sons. Não tente criar essa quietude. Você não consegue. Ela é sua natureza fundamental. Seu único trabalho é reconhecê-la. É como notar o espaço vazio de uma sala, que sempre esteve lá, mas foi ignorado porque sua atenção estava focada nos móveis. Ao trazer uma parte da sua atenção para essa quietude de fundo, você ancora sua consciência. Você encontra as margens do rio. Praticar isso é a essência da visão monádica. Trata-se de manter uma consciência dual, uma parte observando o fluxo do mundo, a outra repousando na quietude da fonte. No início pode parecer difícil, mas com a prática se torna natural. Você aprende a viver no mundo sem ser do mundo. E ao estabilizar essa visão, você começa a acessar uma dimensão da realidade que estava oculta para todos. Quando você consegue sustentar essas duas forças, movimento e repouso simultaneamente, você não está apenas alcançando um estado de paz interior. Você está, de fato, acessando o que as tradições esotéricas, especialmente as egípcias, chamavam de salões de Amenti. Isso não é uma localização geográfica embaixo da Grande Pirâmide, como alguns interpretam literalmente, mas uma dimensão de alta frequência, um servidor central da consciência. Pense nisso como um estado de coerência, onde o tempo linear, como o conhecemos, começa a colapsar. No estado comum de consciência, estamos presos numa sequência de passado, presente e futuro, mas nos salões de a mente, a percepção se torna esférica. Você pode acessar informações e insights que não estão disponíveis na linha do tempo linear, porque você está operando a partir do centro da roda, não de sua borda. É nesse estado que a visão monádica é completamente ativada. O olho que não pertence ao corpo, o olho da alma ou do espírito, começa a ver através dos seus olhos físicos. Você vê não apenas objetos, mas as conexões energéticas entre eles. Você ouve não apenas palavras, mas a intenção por trás delas. A realidade se revela como uma teia de luz e informação. E você se reconhece como um tecelão, não apenas um fio. Tote, como guardião eterno desses registros de luz,
O escriba divino deixou esse código de acesso impresso na própria trama da realidade. O mito da restauração do olho de Horus, a matemática do 1/64 que falta, a técnica do movimento e do repouso, são todos fragmentos do mesmo mapa. Foram deixados para trás, esperando que a humanidade despertasse da amnésia, induzida para reconquistar sua linhagem estelar. Acessar isso não é sobre se tornar um ser sobrenatural, é sobre se tornar plenamente humano, é sobre reconquistar a totalidade do seu patrimônio perceptivo, que foi deliberadamente fragmentado e limitado. É a capacidade de reescrever a matéria, não através da força de vontade, mas através da recalibração da sua própria frequência. Quando você muda a consciência que observa, a realidade observada não tem outra escolha senão mudar também. Essa promessa não é uma fantasia de poder. É a consequência natural de alinhar sua consciência com os princípios fundamentais do cosmos. O universo não é um mecanismo morto, é uma inteligência viva. E quando você aprende a falar sua linguagem, a linguagem da frequência, da vibração e da consciência, você deixa de ser um peão no jogo e se torna um jogador consciente. A maioria das pessoas que ouvir isso vai sentir um breve momento de clareza, um vislumbre de possibilidade, apenas para ser sugada de volta pelo algoritmo da distração minutos depois. A mente vai dizer que é complicado demais, que é nonsense, que há coisas mais importantes a fazer. Esse é o sistema arcôntico funcionando perfeitamente. O programa de autossabotagem que nos mantém no ciclo do esquecimento. Mas se essas palavras ressoaram num lugar mais profundo que seu intelecto, se você sentiu um arrepio de reconhecimento, isso não é sua mente concordando. É sua própria centelha divina, sua consciência pura, reconhecendo a descrição da sua natureza original. É a memória da sua origem estelar emergindo, um chamado ao despertar que você mesmo plantou antes de entrar nesse jogo. Não acredite em nada disso cegamente. A fé cega é apenas outra forma de sono. A verdadeira espiritualidade é empírica. Ela exige verificação. Por isso, teste a técnica. Teste agora mesmo por 30 segundos, onde quer que você esteja, com os olhos abertos. Permita que o movimento do mundo flua e, ao mesmo tempo, procure pela quietude de fundo que nunca se move. Se você encontrar esse ponto indestrutível de silêncio em meio ao caos, mesmo que por apenas um instante fugaz, você terá provado a si mesmo que a chave é real. Você terá encontrado a brecha no sistema. Esse momento de reconhecimento é mais poderoso do que 1000 livros ou 1000 sermões. É sua própria experiência direta, validando a verdade que sempre esteve dentro de você. Esse despertar não é um evento único, é um processo contínuo de lembrar e aplicar. Cada vez que você pratica a visão monádica, você fortalece o músculo da consciência. Você reescreve seus padrões neurais, saindo do modo de sobrevivência reativa e entrando no modo de criação consciente. Você para de ser um reflexo do mundo e se torna uma fonte de luz. Se você fez o teste e encontrou aquele ponto de quietude, não deixe a experiência se dissipar. Ancore-a. Deixe um registro da sua experiência nos comentários, não para validação externa, mas como um ato de afirmação para si mesmo e como um sinal para os outros. Junte-se àqueles que estão ativamente quebrando o feitiço do esquecimento, um momento de consciência por vez. Sua jornada de volta para casa começou. Se você chegou até aqui, é porque sua centelha divina reconheceu a verdade por trás das palavras. Isso não é o fim, é o ponto de partida. Deixe um registro da sua presença e comprometimento nos comentários com a frase: "Eu ativo a visão do Monada". Cada comentário fortalece nossa energia coletiva e mostra ao algoritmo que esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Chegamos a um ponto onde seu apoio determina o próximo passo do nosso canal. Se você valoriza a profundidade dos temas que trazemos, a melhor forma de garantir que continuem é adquirindo um dos nossos materiais exclusivos. O link no primeiro comentário não leva apenas a um e-book, é o portal para um conhecimento ainda mais profundo e a base financeira que sustenta nossa produção independente. Não deixe esse projeto se tornar apenas mais uma memória no algoritmo. Apoie, cresça conosco e nos ajude a continuar despertando a consciência. Não esqueça de conferir o livro no primeiro comentário fixado para aprender como manifestar a sua vida dos sonhos. Nos vemos no próximo despertar.